Olá, meus irmãos, bom dia. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã de domingo, dia 14 de junho. Eu vou aguardar uns minutinhos com a chegada dos meus amados irmãos, para que juntos estudemos a palavra de Deus, para que juntos conheçamos mais e mais o Senhor. Então, já estou aqui compartilhando na minha página pessoal no Facebook, no WhatsApp. Se você também já quiser fazer isso, faça para que outras pessoas sejam também edificadas com a palavra de Deus, que é sempre viva, presente para as nossas vidas. Né? Tantas coisas acontecendo neste mundo, aquela correria, e é tão maravilhoso poder parar e ouvir a palavra de Deus, poder falar com Ele, conhecer mais o Senhor. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos, né? Já tem alguns aí que estão conosco, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês. Já estou fazendo minha tarefinha aqui, você já fez a sua? Já compartilhou aí, né? Abriu uma sala de vídeo, compartilhou na sua página pessoal, faça isso. Assim você também vai estar abençoando a vida de outras e outras pessoas, né? Outras pessoas serão edificadas com a palavra de Deus. Eu atrasei uns minutinhos aqui porque o meu sistema travou tudinho, né? O computador travou aqui e aí você tem que correr para reiniciar, mas deu certo. Aqui estamos nós, né? Para começar essa aula da Escola Dominical, amanhã em que nos reunimos para falar com o próprio Deus e também ouvir da voz dele. E nós vamos dar início com uma oração. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí na sua casa, onde você está. Vamos agradecer a Deus, né? Se você puder, respire fundo. Você está vivo, né? E Deus te presenteou com mais um dia de vida. Deus colocou a misericórdia dele em ação, né? Ao ver o sol nascer, ao ver a grandiosidade ao nosso redor, podemos dizer que o Senhor nos presenteou com mais um dia. Nós só temos que agradecer. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por este dia, dia do Senhor. Dia, ó Pai, que começamos aos pés do Senhor na palavra. Deus, tantas pessoas não levantaram do leito nessa manhã, ó Deus. Quantos que estão enfrentando o choro do luto, Pai, nós estamos aqui vivos, pela misericórdia, pela graça do Senhor. E além disso, ó Deus, temos a oportunidade, o privilégio de poder ouvir Tua voz, de poder aprender mais de Ti, Senhor. Que ao ouvirmos tudo que vamos aprender nessa manhã, o Senhor aplique essas verdades como um bálsamo na nossa vida. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados, eu quero ler um texto com vocês para a gente começar a nossa escola dominical. É um texto, uns textos grandiosos da Bíblia, né? E grandioso, eu digo em extensão, compõe aí do Salmo 119. Mas nós não vamos ler todo o Salmo 119, pode ficar tranquilo. Um dia eu quero ler, né? Não hoje. E o verso 97 e 98, ele começa com a afirmação: quanto amo a tua lei. E ele diz: é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles mandamentos eu os tenho sempre comigo. Salmo 119, verso 97 e 98. É interessante que o salmista, na extensão deste que é o maior texto da Bíblia, né, o Salmo 97, ele enaltece a preciosidade da palavra de Deus. E o verso 97 que nós lemos, ele diz: o quanto eu amo a tua lei. E eu pensava sobre essa expressão: você ama a lei de Deus, você ama a palavra de Deus, é a sua meditação todo dia. É interessante, queridos, porque nós estamos bombardeados, nós vivemos gradativamente a era da informação, né? E é crescente
informações em tempo real, onde chegam de forma assoladora na nossa cabeça. Mas nada substitui o deleite, o prazer da palavra do Senhor, porque é o próprio Deus falando conosco. No Salmo 1, no primeiro Salmo, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí o versículo 2 diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita todo dia, medita de dia e de noite. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus para as nossas vidas. É Deus falando conosco. Assim como nós olhamos ao nosso redor aí, tudo vai ficando claro, o dia, a vida, Deus se revela, Deus fala conosco, e nós devemos sentir prazer de estar na presença do Senhor. Quanto eu amo a tua lei. Eu quero começar a nossa manhã pensando sobre isso. Quanto você tem amado a palavra de Deus, o lugar que ela tem ocupado na sua vida. Nós vamos ouvir uma canção nesta manhã e orarmos, e logo em seguida nós vamos já começar a nossa aula aqui na Escola Dominical, a nossa classe de adultos e jovens, onde esta palavra vem a calhar com aquilo que vamos aprender nessa manhã. Mas antes, seja edificado com esta canção. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profundo. Posso encontrar Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. As trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou.
linda canção, né, meus irmãos? Até voltar ou me chamar, em Cristo vou permanecer. Esta é a nossa segurança. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Esta é a segurança do crente. A segurança do crente não está nas suas ações, não está naquilo que ele faz para agradar ou aplacar a ira do seu Deus. A segurança do crente está em Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos reunidos nesta manhã, para conhecer esse Deus, para aprender mais sobre Ele, para poder ter esta segurança e poder dizer aos povos que eu creio. E eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que aquele que eu creio é poderoso para me guardar até o fim. E aquele dia glorioso em que eu vou me encontrar com o Senhor. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus que fale conosco. Pai amado, que de fato a nossa fé e o nosso amor só estejam firmados em Ti. Que de fato, Senhor, e somente em Ti possamos, ó Pai, caminhar seguros na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu rogo agora, Senhor, que Tu fales conosco. Eu te peço, ó Deus, que sejamos edificados com a Tua palavra e com o poder da Tua palavra. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, que agora, Pai, estão assentados para ouvir o que o Senhor tem para falar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ele fala. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, nós começamos uma série na semana passada. Se caso você perdeu o primeiro estudo, né, a série chama Eu Creio. Você pode procurar lá no YouTube, na página da igreja, ou aqui mesmo no Facebook, né? Eu coloquei o link que vai te mandar lá para o YouTube. Na semana passada nós não tivemos condição de fazer ao vivo a nossa transmissão, mas eu gravei a aula, postei aí para os irmãos, então dá para você revisitar e ter dúvidas, se tiver dúvidas, esclarecer suas dúvidas, eu estou à disposição. E na semana passada nós falamos sobre a importância de se conhecer o Senhor. Um termo que é tão, para muitos, impessoal, um termo que para muitos é tão pesado. Teologia, na verdade, é o estudo de Deus, é conhecer a Deus. E nós vimos a contribuição da Reforma Protestante, o valor que tem para as nossas vidas, né? E como eu disse na semana passada e reafirmo, não basta simplesmente dizer eu creio, é necessário detalhar o que você crê. Quem é você? Porque nós vivemos a geração onde muitos têm dito eu sou crente, estampam no peito dizendo eu sou crente, mas o que implica ser um crente, ser um cristão? O que implica dizer eu conheço a Deus? Você conhece Ele de fato? Ou você conhece apenas algo que, como uma ilustração que fizemos na semana passada, algo que está sendo meramente repetido? É algo muito impessoal, né? E eu usei a ilustração de um papagaio, a sina do papagaio. Ele pode repetir muita coisa, mas ele não entende aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado para não repetir coisas sem entender o que é ou o que o Senhor tem a falar conosco. Meus amados, hoje, no nosso estudo 2, nós vamos falar sobre o Deus que se revela, né? A revelação de Deus. A revelação de Deus. Eu acho interessantíssimo que muitos têm a tendência, né, de dizer assim, é muito difícil, não dá para conhecer a Deus, e se acomodam nesse sentido. Mas veja, nós devemos sair da esfera da mera superficialidade de uma religião meramente histórica, tradicional, passada meramente de pai para filho, e entender o sentido da verdadeira religião e o se relacionar com Deus e o quanto isso interfere nas nossas vidas. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Né? A pergunta é a seguinte: você me conhece? Você conhece esse rapaz aí que está projetado na sua tela? Você sabe quem é ele? Quais os seus gostos? O que ele gosta? O que ele não gosta? Né? Se eu te perguntar, se você pudesse falar 10 coisas a respeito... A Fabiana não vale, tá? Minha esposa
está assistindo aí, não vale. Se você pudesse falar 10 coisas que este rapaz gosta, o que você falaria? O que você diria dessas 10 coisas? Para pensar um pouquinho. Do que você me conhece? Né? Para muitos, talvez, o pastor Pedro, né? O Pedro Vitalino, ele tem isso, ele faz aquilo, mas você me conhece de verdade? Então vou apresentar apenas uma parte, alguns fatos da minha vida para você, né? Para você testar o seu conhecimento dentro daquilo que você pensou neste momento, daquilo que você me conhece. Né? Além da minha formação acadêmica, além da instrução que eu recebi, eu tenho também o título de doutorado em Harvard. Né? Recentemente recebi esse título em Harvard e também há pouco tempo estive um encontro muito especial. São 2 fatos que eu gostaria apenas de destacar com o presidente norte-americano, Donald Trump. E foi um momento muito interessante, né? Onde a gente começou a discutir vários assuntos, inclusive até falando de futebol, olha só. Né? E aí nós estávamos ali conversando um pouco, né? Foi 2 momentos que marcaram a minha vida, né? O doutorado em Harvard e também a questão aí com o presidente norte-americano Donald Trump, né? E foi muito especial, muito joia, um momento muito marcante, né? E eu estou fazendo isso não é nem para me engrandecer, até porque né, o que é um doutorado, né, em Harvard? O que é falar com o homem mais poderoso do mundo, né? Não é quase nada. Quem me conhece, talvez, tirando a montagem grotesca, né, que está aí na sua tela, ou até que a montagem ficou um pouquinho boa aí, né? Ou mesmo a soberba humana, né? Fiz um doutorado, nada contra, eu acho que se Deus te der a capacidade, vá, estude, até onde o Senhor te enviar, né? Mas quem me conhece de verdade sabe que esses fatos não são verdadeiros. Quem me conhece de fato sabe de que eu não estive estudando e nem fazendo meu doutorado ou mestrado ou outras coisas fora do país. Quem me conhece de fato sabe que eu conheço Mali, e graças a Deus eu conheço algumas personalidades muito próximas aqui, ao meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas, são as maiores personalidades, meus amigos. E eu usei esse exemplo muito simples para dizer o seguinte: nós muitas vezes estamos conhecendo um Deus que está sendo apresentado de forma errada, errônea, que não condiz com os fatos. Talvez, se a montagem não estivesse tão grotesca, talvez aquele que não me conhece de verdade poderia ser levado ao engano. Aquele que não me conhece de verdade poderia achar, nossa, o Pedro Vitalino é importante, olha quanta coisa, e talvez passasse isso para frente. É mentira, viu, irmãos? Eu não estudei em Harvard, eu não estive com Donald Trump, então não divulgue isso. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Nós estamos falando nessa manhã, e nós começamos a nossa aula, falando de revelação, conhecer Deus. E nós não podemos conhecer a Deus meramente passado de forma oral, de uma pessoa para outra, sem olhar e conferir o que de fato acontece, o que de fato é, como Ele se revela. Sabe, queridos, uma das coisas que nós devemos tomar muito cuidado, deixa eu tirar essa foto daí, né? É muita soberba para uma pessoa só. Mas olha só, meus amados, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que tem sido apresentado. Nós vivemos a geração que as pessoas têm a tendência, muitas vezes, de dizer assim, Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer. Eu ouço isso no Instagram, eu ouço isso no Facebook, eu ouço pessoas falarem isso, olha, Deus mandou te falar, quando Ele não falou. E o problema é que parece que Deus só fala coisas boas para adoçar, aguçar o ouvido humano, sem confrontar quem somos de fato. E eu não estou dizendo que Deus não diga coisas que nós não vamos ser edificados, mas o grande problema que eu encontro é que muitas pessoas, sem receber a devida autoridade da parte dele, e eu digo isso, a autoridade bíblica, tem falado em nome de Deus quando Ele não autorizou, quando Ele não falou isso.
A nossa aula de hoje, ela parece um tanto, e é um tanto quanto densa, a aula passada também, né, até a nossa irmã Ana Luísa falou, nossa, pastor, aquela aula densa, né, e são as primeiras aulas, né, o que a gente chama na teologia de prolegômenas, né, quer dizer, é o princípio aí das primeiras matérias, os primeiros estudos básicos, eles são densos, né? E é difícil aí na nossa caminhada, você tem que pensar bastante aí. Mas a ideia, queridos, é assumirmos quem é o Deus que nós conhecemos. É trabalharmos isso na nossa mente. Hoje, nós vamos falar sobre revelação progressiva, o registro da revelação e a Escritura Sagrada. Esses três aspectos eu quero tratar na nossa aula de hoje, a revelação de Deus. Revelação progressiva, você sabe o que é isso? O registro da revelação, o que você tem na sua mente? E a Escritura Sagrada. Nós vamos ver alguns textos bíblicos, algumas questões aqui, mas basicamente a nossa aula vai se ater nessas três questões aí, tá bom? Deixa eu beber uma água aqui. Meus amados, quando nós falamos de conhecer a Deus, quando nós falamos da revelação de Deus, quando nós falamos do estudo de Deus, ou seja, a teologia, há duas formas de se fazer teologia. Há dois pressupostos que abordam aí a Escritura Sagrada. Necessariamente há duas formas de se aproximar da Bíblia. Uma é o pressuposto da fé. O outro é o pressuposto da dúvida. Eu fiz aqui uma representação, uma questão de abordagem, né? Como que nós temos nos aproximado da palavra de Deus? De um lado, nós, seres humanos, falíveis, do outro lado, a Bíblia. Um pressuposto, a fé, abaixo, a dúvida. De um lado, a inteligência humilhada, levada a simplesmente descansar na fé. Na outra, a inteligência que questiona e que quer simplesmente colocar em xeque a palavra de Deus. É importante destacar que quem se aproxima do pressuposto da fé entende que a Escritura é inspirada, infalível e inerrante. Né? Eu acho que eu coloquei aqui para nós. Aquele que se aproxima, ele entende que a Escritura Sagrada é infalível e não erra no que ensina. Sabe, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, quando nós nos achegamos diante da palavra de Deus, aquele que parte do pressuposto da fé, ele não se preocupa necessariamente, primariamente, em encontrar questões como fontes, desenvolvimentos de traduções, questionamento de datas, de autorias. Ele procurará entender o ensino da Bíblia e ele há de submeter a Bíblia, a palavra de Deus, acreditando que ser verdadeira ou verdadeiro e normativo para a sua vida, o ensino da palavra de Deus. Ele vai se chegar diante da palavra de Deus simplesmente mergulhando na fé e dizendo, Senhor, fala, e eu quero obedecer, fala porque o teu servo ouve. Sabe, queridos, ao longo dos séculos aí, a Escritura já deu suficientes provas de sua autenticidade. Mas até o fim, até quando Jesus voltar, o homem vai questionar e nós vamos viver num embate entre fé e dúvida. E aí, queridos, o pressuposto da fé não significa estar disposto a aceitar pela fé como pressuposto fundamental para o seu conhecimento, pela fé. E nós precisamos nos achegar, queridos, conhecendo a Deus pela fé. É interessante que a ideia é da submissão à autoridade da palavra de Deus. Há uma igreja, se não me engano, em Minas, que eles falam assim, uma frase que todo culto eles repetem, né? Esta é a minha Bíblia. E aí uma frase que eles usam é assim, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu penso, queridos, que é assim que nós devemos viver. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu conheço esse Deus a partir desta palavra e eu sou submisso a esta palavra.
Há um bispo, Anselmo de Cantuária, né, um bispo bem conhecido da teologia, e ele diz que teologia é a fé em busca da compreensão. Teologia é a fé em busca da compreensão. A gente precisa entender isso, queridos, é o pressuposto da fé. A primeira abordagem é nos aproximar diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, que entendendo que ela é inspirada, a gente vai falar um pouquinho disso, infalível, que ela não erra, que ela traz para nós princípios e eu me submeto à sua autoridade. Sabe, meus irmãos, recentemente tem surgido aí uma nova forma, né, de se abordar a Escritura, e aí se intitula o pressuposto da dúvida. E pelo pressuposto da dúvida, ele parte por algumas questões, a perspectiva da crítica da Escritura sem respeito ao seu caráter inspirado. Especialmente, queridos, isso começou no Iluminismo, no século XVII, e é interessante, a partir do século XVII, e ele vem de forma crescente com as inovações científicas dos séculos que foram crescendo aí. E dentro da abordagem, dentro da perspectiva da dúvida, muitos estudiosos começaram a abordar a Bíblia como um mero livro histórico que precisa ser analisado dentro da perspectiva científica. Já que eles não aceitam mais o pressuposto da fé, a partir daí então começou-se a questionar as narrativas bíblicas, os fatos, questionar principalmente aquelas narrativas que narram o que é sobrenatural. Não dá para aceitar algo como alguém, por exemplo, andar sobre as águas. E aí quer se achar então pela a base científica para comprovar. O movimento é contrário. O movimento da fé olha para a Escritura e aceita, olha para o alto e se submete. O movimento da dúvida coloca a ciência e o homem acima. E a partir disso ele questiona se tem um grande esforço aí para recuperar, por exemplo, o Jesus histórico. Nós temos, queridos, dentro desse pressuposto da fé aí, nós temos o que a gente chama hoje da teologia liberal, onde questiona em muitos fatos pela perspectiva crítica a Escritura e reduz a autoridade de Deus e supervaloriza a autoridade do homem, né? Não é propósito nosso nesse estudo e nem nos próximos ficar discutindo profundamente essa questão, é apenas para esclarecer qual é a sua abordagem. Quando você pega a sua Bíblia nas mãos, eu não estou dizendo aqui que ter fé significa não pensar. Pelo contrário, a Bíblia nos exorta a isso, a ter uma fé racional, a entender, a conhecer. Mas nós nos achegamos diante da palavra de Deus com submissão à sua autoridade, dizendo, Senhor, fala porque o teu servo escuta, ou nós nos achegamos questionando a palavra de Deus? Sabe, irmãos, eu devo comentar isso daqui a pouco. Quantas pessoas já ouvi nos nossos dias dizerem o seguinte: ai, pastor, eu vi uma descoberta arqueológica ou científica. Ai, eu acho que a Bíblia, eu não sei não. Coloque em xeque a Bíblia. Meus amados, nós precisamos entender, e ao longo da história, infelizmente, foi invertido tudo isso, mas que os grandes pensadores do passado consideravam a teologia como a primeira ciência e as ramificações que vinham dela. E não o contrário. Ao longo do tempo, o homem, então, que coloca-se na história como a medida de todas as coisas, tem colocado Deus abaixo. E aí nós perdemos, então, a preciosidade da palavra de Deus. E aí, queridos, de forma racionalista, de forma fria, as pessoas simplesmente têm se afastado mais e mais do conhecimento de Deus. Bom, como eu disse, em primeiro lugar, queridos, ainda falando um pouco da dúvida, né, retira a base da fé e compromete o ensino bíblico. Ou seja, começa a se questionar, eu não preciso fazer isso ou aquilo, né? Compromete o ensino da palavra de Deus. Nós vamos tratar em primeiro lugar da revelação
progressiva. Feito essa consideração inicial, vamos falar um pouquinho da revelação progressiva das Escrituras. Quando nós olhamos, meus irmãos, uma vez que a integridade da Escritura é assumida, uma vez que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus se revela, uma vez que nós nos achegamos diante da Bíblia e pegamos ela em nossas mãos, e às vezes, muitas vezes densa, pesada, difícil de entender, vem então uma pergunta: como ela chegou até nós? De que maneira ela chegou até nós? Né? Como nós, olhando para a Bíblia, como nós podemos entender esta revelação da parte de Deus? Irmãos, eu quero te fazer um convite, né? Você que tem orado, né, pela minha vida, um pedido muito especial, ore pela minha garganta. Eu tenho sentido a voz está bem pesada e eu estou orando a Deus. Hoje eu não acordei muito bem, estou orando a Deus para que eu consiga chegar até pelo menos o fim da aula com a voz inteira para a noite pregar. Então, se eu fizer algumas pausas aqui, estou com 3 litros de água, brincadeira, estou com alguns copos aqui, porque a garganta está muito pesada. Mas o Senhor vai dando graça para a gente, né? Eu tenho forçado um pouco a voz para que você tenha um bom som aí, afinal de contas, eu tentei colocar microfone, não deu, aí estou usando só a voz aqui mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar. Irmãos, primeira coisa, a gente precisa entender que a revelação de Deus é um ato divino. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que pensar em termos de propósito e progressividade. E aí eu coloquei esses 2 quadros para nós. Como Deus se revela? Como Deus fala conosco? E, meus amados irmãos, nós temos de um lado a revelação geral, de um outro lado a revelação especial. A revelação especial é a palavra de Deus, é o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora, né? E nos mostra quem Ele é. Né? De um lado nós temos a revelação especial, ou seja, Deus falando conosco. Sem essa revelação, sem a revelação especial, Deus seria eternamente desconhecido. Porque nós não temos a capacidade de compreendê-lo a partir daquilo, somente do que ele se revela. Lembra aquela brincadeira que eu fiz no começo, do quadrinho lá, minha formação de doutorado em Harvard, ou com o Trump, né? Não sei nem falar Trump direito. Pois é, uma informação errada que nos leva a um conhecimento errado. Por isso o Senhor quis se revelar para que o homem não tivesse dúvida, para conhecê-lo de fato, como ele é. E sem esse conhecimento, os homens jamais conseguiriam descobrir qualquer razão, qualquer coisa sobre Deus. Talvez por isso, o apóstolo Paulo tenha feito eco com as palavras do Salmo 14. Você tem o Salmo 14, e aí você olha no Novo Testamento, você tem Romanos capítulo 3, o verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por si só, pela nossa natureza, nós jamais conseguiríamos conhecer a Deus. Nós podemos ter lampejos, sim, da sua grandiosidade. Porque, ao mesmo tempo, queridos, que Deus se revela, e ao mesmo tempo que o Senhor está falando conosco, nós temos a revelação geral. Mas ainda pensando um pouco sobre a revelação especial, já falo sobre a revelação geral, o grande problema que ocorre, queridos, é que no fundo as pessoas não estão buscando a Deus. No geral, as pessoas falam muito de Deus, no geral as pessoas estão falando o tempo todo Deus, 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 Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe. Fala-se muito de Deus, mas não se sabe quem é este Deus. Na verdade, o que as pessoas estão buscando, queridos, é algo sobre Deus.
É alguma característica sobre Deus. A rotina comum do ser humano é fugir de Deus, assim como Adão e Eva fugiram e se esconderam entre as árvores do jardim. E a revelação especial é bem esse ato de Deus de ir ao encontro do homem. Lá no Éden, quando Adão e Eva se esconderam, Deus foi ao encontro deles. E Deus se revela a eles. E o Senhor fala com o primeiro casal, Deus procurando o casal, chamando para restaurar o relacionamento. Sabe, queridos, isso é uma revelação porque é um movimento de Deus em direção ao homem. Revelação especial é Deus falando conosco, Deus se revelando para nós. E aí, queridos, é importante dizer o seguinte, que Adão e Eva, antes da queda, eles receberam a revelação especial não redentora. Ou seja, apenas conheciam a Deus, uma revelação especial de um Deus que estava se apresentando para a sua criação. Após a queda, nós temos a revelação aqui, queridos, pode-se dizer então, que nós temos a revelação especial de Deus, que é uma revelação com propósitos redentores. Ou seja, Deus se revela e nos salva. Conhecer a Deus implica em salvação. Conhecer e crer quem Ele é e aceitar e se submeter à sua palavra. E, portanto, queridos, é possível identificar a revelação especial com a Bíblia. Mas a revelação geral, o que significa a revelação geral? Queridos, é também chamada de revelação natural. E diz a respeito da revelação que Deus faz de si mesmo e que pode ser vista na natureza, de maneira que Deus conduz a história e na própria constituição do ser humano. Então, quando nós olhamos a grandiosidade deste universo, com a natureza, com as coisas ao nosso redor, não tem como não ter uma outra reação a não ser dizer, existe um Deus. Mas essa revelação natural, e o propósito dessa revelação natural, não é redentivo. Essa revelação natural, ela tem o caráter de demonstrar a glória de Deus. Por isso que você encontra salmos que dizem assim, os céus manifestam a glória de Deus. Por isso que você ouve muitas vezes expressões bíblicas que dizem que os pássaros cantam enaltecendo a Deus. Quando olhamos a natureza ao nosso redor, o propósito é manifestar a glória de Deus. Abra sua Bíblia, lá no Salmo 19. Salmo de número 19. Olha que interessante. Este Salmo 19, o salmista faz uma distinção aqui. Ele fala da revelação geral e ele fala da revelação especial da lei de Deus, né? Salmo 19. Dê uma olhadinha aqui. Salmo de número 19. Ele começa dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos e se regozija, como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os primeiros 6 versículos, e a divisão é bem interessante aqui, nessa primeira parte nós podemos destacar a revelação geral, a grandiosidade, a glória de Deus. Mas a partir do versículo 7 em diante, o que nós temos é a revelação especial, onde o salmista começa dizendo, a lei do Senhor é perfeita. E a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Veja que ele não diz que a criação é perfeita, apesar de ser feita por um Deus perfeito, mas ela não tem a capacidade de restaurar a alma. Ela tem a capacidade de aguçar os nossos sentidos. Ao reconhecer, existe um agente causal, alguém que
coordena todas as coisas, alguém que criou todas as coisas, mas não restaura a alma. E o salmista continua: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos mais simples. Então, a teologia não é uma questão de doutores, não é meramente uma questão de doutos, mas também de indoutos, dos simples. É para todos. E aí ele continua: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aí o verso 9 diz assim: o temor do Senhor é cristalino, é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e são todos igualmente justos. E aí no verso 14, só para a gente adiantar aqui, há uma resposta do salmista. Ele olha para a revelação geral, a grandiosidade de Deus, ele olha para a redenção, para a revelação especial, e aí há a resposta. E qual é a resposta? Ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sabe, meus irmãos, nós precisamos então olhar dentro desse propósito e progressividade, entendendo isso. A revelação geral e a revelação especial. É importante também destacar, né, a Simone, que está participando conosco aqui, ela disse, né, eu creio, mas eu peço a Deus que aumente a minha fé. E de fato, Simone, irmãos, é isso que nós devemos fazer. Senhor, eu creio na tua palavra, mas aumenta a minha fé. Uma das coisas que nós fazemos e devemos ter em mente é orar para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente de forma redentora, a não olhar, lembra dos pressupostos da fé ou da dúvida? A não olhar a Bíblia meramente como um curioso. A gente pode ter a curiosidade bíblica e pesquisar, Deus nos deu essa capacidade, mas sempre nos submetendo à palavra de Deus, sempre entendendo que ela tem uma palavra para a minha vida. Estava lembrando hoje pela manhã, o primeiro pensamento do dia, né? Não sei o que você... se você tem essa tendência de acordar e falar assim, o que eu estava pensando? A primeira coisa do dia, né? Um dos primeiros pensamentos, eu estava cantarolando um hino que diz assim, que alegres são, belas palavras de vidas, que alegres são estas palavras de vida. Porque na verdade a palavra de Deus é palavra de vida para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos entender isso. Mas vamos caminhar que tem muito assunto pela frente aqui. Bom, quais são as formas? Então, propósito e progressividade, nós conhecemos a revelação especial e a revelação geral. A revelação especial é a palavra de Deus e ela tem o propósito redentivo. Nós somos salvos pela palavra de Deus. Lembra lá, Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, e a fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? O ouvir da palavra de Deus. A revelação especial, por sua vez, ela não pode ser descartada, mas ela não tem o propósito redentivo. Na verdade, a revelação especial, ela tem o propósito, ou a revelação geral, né, ou natural, ela tem o propósito de glorificar, de enaltecer a Deus. Romanos, se eu não me engano, no capítulo 1, fala que os homens são indesculpáveis. Porque por mais que não tenham a revelação especial, o homem não pode dizer Deus não existe. Porque olhar para tudo isso e achar que é mera causa e explosão é menosprezar aquele que é criador de todas as coisas. Mas quais são as formas de revelação especial? Sabe, queridos, quando nós olhamos ao longo da Sagrada Escritura, nós podemos destacar, nós estamos falando da revelação progressiva, né? Então, eu quero rapidamente falar um pouco dessa revelação de um Deus que se revela ao longo do tempo. A teofania, a profecia e a pessoa do Filho, Jesus. A teofania, a manifestação de Deus. A profecia, a mensagem de Deus. E a pessoa do Filho, o próprio Deus em plenitude e eternidade. Eu vou apenas fazer menção aqui para os irmãos. Teofania literalmente significa manifestação de Deus. O que é uma teofania? Ela se refere às aparições
de Deus, bem como a demonstrações fantásticas aí do seu poder. A teofania foi predominantemente até o período mosaico, ou seja, até Moisés, né? Então, Deus se manifestou, Deus apareceu aí para homens como Adão, como Abraão e como Moisés, de forma carnal, de forma pessoal. A Bíblia afirma que após Moisés, esse tipo de revelação não haveria mais. Então, embora, né, nós vemos aí, embora alguns homens do Antigo Testamento continuaram a receber teofanias, por exemplo, Elias, né, a característica principal da teofania é o apelo físico e sensitivo. Então, você vê expressões, por exemplo, em Abraão, onde 2 anjos e um homem apareceu, e este homem é a manifestação de Deus. Ou para Adão, o Senhor vinha e conversava com Adão na viração do dia. É importantíssimo entender isso, que é o próprio Deus. E nós sabemos, né, a pessoa, a carne, quem é o Deus em carne, encarnado? É o próprio Cristo no Antigo Testamento. Deus tomava a forma de um anjo, em outros momentos Deus tomava a forma de um homem, ele podia ser visto, ouvido e até mesmo tocado. Lembra lá Jacó lutando com o anjo ali? Mas, queridos, evidentemente, tudo isso era temporário, assumindo então Deus ali maneiras de se comunicar com o homem. Depois, nós temos a profecia, a mensagem de Deus. A partir de Moisés, então, a gente pudesse aí pensar o seguinte: quem foi o primeiro profeta e o último dos profetas? O período profético, nós podemos dizer que ele se estende de Moisés até João Batista, o último dos profetas. Então, Deus passou a usar mais amplamente uma nova forma de revelação, e ele começou a se revelar através da profecia. Depois dá uma olhadinha, depois não, vamos olhar agora, Números, capítulo 12, olha lá na sua Bíblia, Números, capítulo 12, versos 6 a 8. Números, capítulo 12, versos 6 a 8. Todos encontraram? Que saudade de estar na igreja, irmãos, de forma presencial, né? Você diz assim, todos encontraram? Aí amém, pastor, amém. Ou então lá no fundinho ou no meio você ouve alguém, misericórdia, né? Números capítulo 12, versos 6 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim: então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não me temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? É interessante que nós poderíamos chamar de Moisés de uma dobradiça, vamos dizer assim, entre a teofania e a profecia, porque Moisés experimentou tanto o aspecto da teofania, Deus falando face a face com ele, como também a profecia, onde Moisés tem através de sonhos e visões, e ele passa ao povo. Sabe, meus irmãos, o tempo, então, como eu disse, predominante se estende aí de Moisés até João Batista, lá em Mateus capítulo 11, o versículo 13. E a função básica do profeta? A função básica do profeta era ser porta-voz de Deus. Por isso, usualmente, nós vemos várias e várias vezes que a mensagem profética começava com assim diz o Senhor. E quando vinha de forma dura, de forma pesada, sentença da parte do Senhor. Na maioria das vezes, a mensagem do profeta vinha acompanhada de um assim diz o Senhor. Um detalhe que não pode ser deixado aqui é o caráter orgânico da recepção e da entrega da mensagem profética. Pastor, o que é isso? Caráter orgânico da mensagem. Os profetas, eles não recebiam, eles não falavam em transe.
Eles não falavam meramente saindo fora de si, recebia alguma coisa, desculpa me entortar, mas é a ideia de como se ele não tivesse no controle. Na verdade, eles usavam seus recursos, suas qualidades, os seus talentos para transmitir a mensagem de Deus. A mensagem era, de certo modo, acomodada à personalidade do profeta. Então é importante dizer isso, eles não entravam num transe. Apesar de forma extraordinária, através de visões ou sonhos, eles ali transmitiam, mostrando as suas características. Bom, e a pessoa do Filho? A forma como Deus se revela. Meus irmãos, Jesus Cristo é o clímax da mensagem de toda a revelação. Hebreus diz isso, a gente já vai ler o texto de Hebreus, né? Porque não antes, ou nada antes ou depois dele, fala mais ou melhor do que ele sobre Deus. E aí, aqui nós podemos ver o caráter progressivo da revelação divina. Né? Cristo é a expressão máxima do ser de Deus, e ele é o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é a manifestação do Deus encarnado que habita entre nós. Jesus não é, e aí entra um ponto interessante, Jesus não é uma teofania nos moldes do Antigo Testamento, apesar de ser uma aparição de Deus e ele ali está presente, porque a teofania era temporária. E Jesus não é uma manifestação temporária, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque algumas heresias foram cunhadas ao longo da história dizendo que Deus desenvolveu papéis e formas, e surgiu agora uma heresia nova que está entrando no meio das igrejas evangélicas, novinha, infelizmente, uma igreja chinesa, né, que está adentrando dizendo que agora Jesus já veio assumir a forma de uma mulher, e tem até um nome. E ela se apresenta como uma igreja evangélica. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não tenho muitas informações, eu apenas dei uma pincelada, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque Jesus é a manifestação plena e eterna de Deus. Jesus é o Deus encarnado. Ele o é para sempre e sempre será Deus homem. É com ele que nós vamos nos relacionar. Na pessoa de Jesus está o ápice da revelação. Então nós vemos uma progressividade. Começa com manifestações de Deus, a teofania, manifestações temporárias. Depois estende-se por um longo período com a profecia, a mensagem de Deus usando homens, assim fala o Senhor ao seu povo, e até chegar e culminar em Cristo. É interessante que o próprio Jesus, ele diz lá em João capítulo 14, o versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai. E ele é a expressão máxima, ele é a revelação de Deus. Ele descortinou aos olhos dos homens de forma ampla. Olha só, tem um texto que ajuda muito a entender isso. Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 4. Eu coloquei na NVI, na linguagem na NVI, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, e quando nós falamos últimos dias, nós precisamos entender que Jesus inaugurou os últimos dias. Nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos homens, aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, o que nós vemos com isso, queridos? Deus se revelou e tem a sua expressão máxima através do Filho, Jesus. Só para exemplificar e a gente partir para o nosso segundo ponto aqui nesta manhã, pense o seguinte, em termos de revelação progressiva. Quando você vai conversar com um bebezinho, bebê recém-nascido ali, um pai ou uma mãe chega para o bebezinho e fala assim: meu filho, a vida é difícil, olha, tem isso, tem que trabalhar, tem que fazer aquilo. Você acha que ele vai entender? É certo que não.
ao longo que a linguagem vai se modificando e a conversa vai se transformando, no começo, com aquele bebezinho, a gente olha e simplesmente fala assim, oh, guti-guti, isso, aquilo, outro, e até usa palavras erradas, mas depois a palavra vai ganhando forma e ele vai crescendo. O desenvolvimento da linguagem é progressiva. Não que Deus precisasse falar conosco meramente com gugu dadá, mas que ele trabalhou na mente do homem para que ele o conhecesse de fato, de forma progressiva. Bom, então, a primeira coisa que nós precisamos entender é essa, a progressividade da palavra. Deus se revela de forma especialíssima, de forma especial, através da Escritura, isso é redentor, e através da natureza, a revelação geral, ou seja, a grandiosidade dele. Ao longo do tempo, nós temos as manifestações, as formas, né? A teofania, que aqui é a manifestação de Deus, a profecia, ou seja, é a mensagem de Deus, homens que eram boca de Deus no meio daquela geração. Pastor, não tem profecia hoje em dia? Tem. A profecia é o texto bíblico inspirado. Nós somos a boca de Deus hoje, proclamando as verdades dele. Mas não nos moldes do Antigo Testamento. Não recebemos, eu vou falar disso aqui, novas revelações. E nós temos a pessoa do Filho, Jesus Cristo, que é a expressão máxima, é o Deus, é o Logos que agora vem, é a palavra viva para conhecermos a Deus. Bom, segundo ponto aqui, o registro da revelação. Então, se nós temos a progressividade de um lado, de um outro lado nós temos o registro da revelação divina. E aqui, queridos, é interessante porque quando nós falamos ainda da progressividade, Deus se revelou de muitas formas, como diz a Bíblia. Nós vimos isso no texto de Hebreus. Havendo Deus, outrora Deus falado de muitas maneiras. Porém, uma das coisas que nós precisamos entender é que dentro da revelação de Deus, houve um processo pelo qual a revelação foi registrada. Ela não caiu de paraquedas assim, eu tenho a Bíblia prontinha. Não veio uma mão do céu dizendo, toma, entende aí? Não. O registro da revelação, a maneira como ela chegou a nós é muito interessante. E olha só, Deus é o Deus que se revela. E quando nós olhamos aqui, queridos, logo no início, a inspiração é o momento de registrar essa revelação. O registro é a tarefa divina e humana. Inspiração é a influência divina sobre os escritores sagrados. Eram homens, sim, 40 homens, que Deus usou ao longo de um período de 1500 anos para revelar a vontade dele. A resposta de Deus para Moisés foi, eu sou o que sou. É interessante porque quando o Senhor se revela a Moisés, quando o Senhor o chama e o comissiona a que ele vá e ali liberte o povo da escravidão, Moisés faz uma pergunta para Deus. O que eu devo dizer? Quem eu devo falar que o Senhor é? E o Senhor então diz a Moisés, diga ao povo que o eu sou te enviou. E essa ideia, eu sou o que sou, ela traz o sentido de não aceitar uma outra coisa. Ela traz o sentido da revelação do Senhor. Então, quando nós olhamos para a revelação da Escritura Sagrada, quando nós olhamos para a revelação bíblica, o que nós vemos, queridos, é que o registro é uma tarefa divina, humana. E o propósito disso, divina, humana, é entender que a inspiração divina, humana, sobre os escritores, tinha e tem o propósito de preservá-los de erros. Porque alguém pode olhar de fato e dizer, mas são homens que escreveram, como é o questionamento. Mas nós não podemos nos esquecer que é, como diz o apóstolo Pedro, homens santos da parte de Deus que escreveram, que ali foram inspirados por Deus. Olha só, a lei de Deus e a revelação moral. Meus amados, quando nós olhamos para a palavra dele, uma das coisas que nós precisamos entender é que a palavra dele é a lei para a nossa vida. Que ela trata de assuntos que esta é a vontade do Senhor. Esta é o que ele quer para a minha vida e para a sua vida. E é a revelação moral. Nós não podemos nos esquecer que a Bíblia ela não é meramente uma caixinha de promessas.
que só tem palavrinhas adocicadas que alguns pincelam. Não. É o que Deus quer, é o que Deus requer de nós. E a lei, como nós vimos no começo da nossa escola dominical, o quanto eu amo a tua lei, a lei é preciosa para nós. Ela é um princípio regulador, porque sem a lei não há norma e não há base. Mas ela é a revelação moral no sentido de como o homem deve se portar. E quando a gente olha para o passado, existe a lei cerimonial no Antigo Testamento que apontava para Cristo, e essa lei em Cristo cumpre o seu papel. Nós não precisamos praticar a lei cerimonial, mas nós não podemos nos esquecer da lei moral, e por que não dizer a lei civil, que é a nossa conduta, o modo como nós devemos nos portar. A tradição judaica, né? A Torá, o Nefim, aí, os profetas, o Ketuvim, os escritos, ou seja, ao longo do tempo o Senhor se revelou, ele vem trazendo, Deus vai falando ao seu povo, né? A lei no passado, os escritos, o profeta, essa é a Bíblia que você tem. Tradição cristã, o Evangelho e os escritos apostólicos, né? Então, a composição da Bíblia é isso. Lei, profetas, os escritos, os evangelhos, os escritos apostólicos. Nós temos aí, queridos, os evangelhos, Atos, nós temos os livros dos Salmos, o ato da revelação coincidiu com a escrituração, tudo isso caminhando para um Deus que estava se revelando. E de qualquer forma, todo o processo deste ato revelatório, até o momento da escrita, é revelação de Deus, Deus que se revela. Alguns fatores que contribuíram para a revelação. Fatores que contribuíram para a revelação. Eu montei um gráfico aqui para facilitar para nós. No ato de registrar a revelação, é perfeitamente possível alguns fatores tenham contribuído. E eu coloquei aqui um gráfico, deixa eu ver se eu não estou na frente aqui, eu acho que não. No ato de registrar a Escritura. Então nós temos a revelação de Deus, nós temos a recepção, a tradição oral e escrita, já vou falar sobre isso, e propriamente a escrita. Acho que o gráfico aí deu para ajudar, né? Os principais fatores, então, que contribuíram para a revelação é tradição oral e a tradição escrita. E vamos lá, vamos exemplificar isso. Tradição oral foi muitas vezes uma intermediária entre os eventos do antigo, os eventos antigos e os eventos registrados e inspirados, né? A tradição oral, ela pode ter tido um papel muito importante antes da invenção da escrita, né? Basta lembrar que a invenção da escrita vem posterior aí à criação da humanidade, né? Por isso nós vemos desenhos primitivos e outras maneiras ali do homem se comunicar, o símbolo em si, depois a escrita. Agora, uma coisa que chama atenção, e é possível que Adão, o primeiro homem, tenha transmitido coisas que havia recebido diretamente de Deus aos seus filhos e às outras gerações, né? O conhecimento a respeito do Éden, da expulsão do jardim, a Torre de Babel, o dilúvio, coisas que foram passadas de forma oral. E aí uma coisa interessante, é por isso que nós vemos ao longo da história, isso explica, né, talvez, o relato em várias culturas, que são relatos similares da narrativa bíblica. Entre povos não cristãos, entre povos antigos, né? Cristãos é um termo mais moderno, entre um povo não judaico. E aí, onde nós vemos o relato muito similar. E quem tem a razão? E aí entra esse ponto. Só que uma questão que a gente deve tomar muito cuidado com isso é o seguinte: o telefone sem fio, lembra disso? Porque nós temos, queridos, o Espírito Santo que conduziu homens inspirados ali para escrever, e a vontade de Deus. A partir do momento que a gente só transmite de forma oral, nós temos aí o famoso telefone sem fio. Isso vai se perdendo, vai se modificando ao longo do tempo. Quanto à tradição escrita, sabe-se que há muitos escritos antigos que não são bíblicos, né, que não estão contidos na Bíblia, que eram tidos com grande consideração, por certo, né, eles continham dados históricos bastante precisos, né, e esses livros, eles
podem ter sido usados aí no processo do registro da Escritura. Eram livros da época, vamos dizer assim, que no ato ali de colocar a Escritura Sagrada, eles foram acrescentados. Basta você lembrar, por exemplo, quando o apóstolo Paulo estava no Areópago, ele faz citação dos poetas corrente da época. Ou mesmo, um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, deixa eu só ver se eu tenho aqui. 1 Reis, capítulo 11, verso 41. Olha só que interessante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, o versículo 41. Olha, o texto bíblico ele diz assim: quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão, ou no livro da história de Salomão? Então, nós temos ao longo da história, por exemplo, o livro das guerras do Senhor, está lá em Números capítulo 21, 14. O livro dos justos, está lá em Josué 10, 13, fazendo a citação. O livro das crônicas de Samuel, o vidente Natã, o vidente Igade, o vidente, 1 Crônicas 29. O livro da história de Salomão, primeiro livro das Reis, né, capítulo 11, verso 41. O livro da história de Semaías, o profeta, de Ido, o vidente, 2 Crônicas 12, 15. Eram livros correntes que se perderam ao longo da história. Nós não temos mais, talvez um dia, quem sabe, os achados arqueológicos. Mas ele não tem o cunho inspirado, ele não tem função dentro da Escritura, a não ser informativa. Mostrar que haviam esses livros e que, de fato, a tradição escrita foi usada também. Lembra o aspecto orgânico, usar o homem dentro disso. E aí nós temos, meus irmãos, a escrita propriamente dita da palavra inspiração da parte de Deus. E como se deu o processo de seleção? Falei que a nossa aula era um pouco tensa assim, densa, melhor dizendo, trucada, mas vale a pena, não desanima não, vamos lá. Como se deu o processo de seleção? Meus amados, nem toda a revelação de Deus foi registrada. E agora, meu Deus, o que significa isso? Na verdade, quando Deus revelou e ele superintendeu ali, ou seja, ele administrou todo o processo de seleção, ele preservou e fez com que fosse guardado para a posteridade aquilo que Deus julgou importante. Existem alguns livros da Sagrada Escritura que se perderam ao longo da história. Por exemplo, o apóstolo Paulo testifica que ele não escreveu apenas 1 e 2 Coríntios. Ele escreveu 1, 2, 3 e 4 Coríntios. Duas dessas cartas se perderam. Mas isso não fere a integridade. Paulo também diz que ele escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Mas nós não temos o texto de Laodiceia. Abra sua Bíblia lá em Laodicenses, capítulo tal. Nós não temos. Se perdeu. Está lá em Colossenses 4,16, Paulo citando isso. Na verdade, o processo de revelação, o processo da seleção, ela veio da parte de Deus. E quem foi o grande selecionador disso? Né? Assim como nós fazemos um RH, né, que selecionamos os candidatos, quem foi aquele que dispensou tudo isso? Quem foi aquele que arranjou tudo isso? O Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. Queridos, o fato é que nós não temos como saber o porquê o Espírito Santo não ter preservado as cartas de Paulo para a posteridade ou outros livros no Antigo Testamento para a posteridade. O que nós simplesmente podemos dizer é que em seu processo de seleção ele não julgou que elas deveriam ser preservadas. E aí, nesse aspecto, o caráter que era apenas para aquele momento. Ela cumpriu a sua função para aquele momento. E que também não tem a sua aplicabilidade para nós. E se for achado hoje? Ela, dentro da Escritura Sagrada, só vai fortalecer o que já está escrito. Só podemos dizer isso, que então Deus simplesmente julgou que elas deveriam ser preservadas, algumas preservadas e outras não preservadas.
Ainda, queridos, o que nós temos nas mãos é aquilo que Deus preparou para que estivesse. Imagina o seguinte, você tem na sua casa uma despensa enorme, né? Ou pouca, com alimentos. Você não vai preparar tudo ali. Você não vai receber o almoço da esposa, do marido que fez lá, simplesmente dizendo assim, por que você não fez todo o que está na geladeira? Não, porque eu achei que era aquilo. Sabe, Deus, Ele olha e nos deu aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Nós precisamos reconhecer a sua mão guiando o processo da seleção. É Deus guiando tudo isso. Então deu-se aí o processo da seleção. A questão das evidências, né? Falando um pouquinho aí da questão da evidência bíblica da inspiração. E mais um gráfico para nós. Nós temos a revelação bíblica, as evidências internas e as evidências externas, né? As principais evidências, então, da inspiração são essas. Internas, ou seja, provém da própria Bíblia. Há uma máxima hermenêutica, né? Quando nós usamos aí no estudo, na apresentação da revelação bíblica, né? Que a Bíblia revela a Bíblia. A evidência interna. A Bíblia reclama para si a inspiração divina. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Toda a Escritura é útil para... Veja que o apóstolo Paulo, e o apóstolo Pedro também diz, né? Homens santos, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Estes dois apóstolos aí estão afirmando o seguinte... Homens usados por Deus, a Bíblia revelando a Bíblia, testificando acerca da Bíblia, né? Os escritores do Antigo Testamento, eles tinham a convicção de que eles escreviam a palavra de Deus. Agora, quando nós falamos das evidências externas da inspiração, muitos argumentos podem ser usados a favor da inspiração bíblica. Por exemplo, as histórias, né, como as descobertas científicas, que comprovam o que a Bíblia está dizendo, ou o achado arqueológico. Nós precisamos sempre lembrar, não é olhar, por exemplo, para a ciência e para a arqueologia para dizer que a Bíblia estava certa, mas é olhar para essas ciências, a arqueologia e a ciência, e dizer que elas estão certas porque a Bíblia está certa. Sabe, meus irmãos, a sobriedade da Escritura é um argumento a favor da inspiração. Nós olhamos, a Bíblia, ela não é um livro como muitos livros religiosos dos chineses, árabes, persas, hindus e outros, né, que falam uns absurdos sobre sol, sobre a terra. Não, há uma coerência bíblica. Então nós temos as evidências, tanto internas quanto externas. Mas aí, eu vou dar uma pausa aqui. Afinal de contas, é muita informação. Na semana que vem eu vou continuar ainda sobre o registro das Escrituras. Eu posso ouvir estava tão bom, né? Espero ouvir, né? Porque senão fica muita informação. Na semana que vem nós vamos retomar sobre as teorias da inspiração. Eu vou voltar na semana que vem só fazendo uma pincelada e volto na semana que vem continuando o nosso estudo, tá bom? Porque fazendo isso não fica tão pesado para os irmãos. Mas eu quero fazer uma recapitulação do que nós vimos até agora. Deixa eu só tirar daqui. Epa. Falhou aqui. O que nós vimos até agora? Nós estamos falando sobre a revelação de Deus, o Deus que se revela, o Deus que fala conosco. Como eu disse, a nossa aula hoje ela é um tanto quanto pesada aí, né, densa, por isso eu não quero ficar correndo com o assunto meramente para empurrar a goela abaixo, não é essa a questão. Nós vamos falar sobre a revelação progressiva, falamos sobre isso, nós falamos um pouco sobre o registro da revelação e, se Deus quiser, nós vamos terminar sobre a Escritura, né? Lembrando então que no que tange a abordagem da Escritura, nós transitamos entre nós e a Bíblia uma questão de fé ou dúvida. A fé, ela humilha a inteligência porque ela nos faz submeter à autoridade da Escritura. Lembrando que ela é infalível, nós vamos falar um pouco disso, ela é inspirada, ela não erra naquilo que ensina.
nós submetemos a sua autoridade. No caso da dúvida, nós vemos então que a perspectiva crítica, olhar para a Bíblia meramente como um crítico, querendo questionar, retirando a base da fé e comprometendo aí o ensino bíblico. E aí nós falamos do aspecto da progressividade. Deus se revela. De que maneira Deus se revela? Deus se revela especialmente de forma redentiva, ou seja, a revelação especial é a palavra dele, ele se revelou através da Escritura, Deus fala através da Escritura, mas também a revelação geral, a revelação natural, olhar para a natureza, olhar para tudo ao redor e dizer que grande Deus. Assim como também olhamos para a Bíblia e reconhecemos que grande Deus. Quais são as formas de Deus se revelar dentro desse aspecto progressivo? Deus se revelou através da teofania. O que é isso? É a manifestação de Deus. Um período que se estende de Adão até o período mosaico, até Moisés. Deus apareceu para homens como Adão, Abraão e outros homens, Moisés. Isso nós temos a teofania, a aparição, a manifestação de Deus. Depois, um longo período, nós temos aí o período profético, a profecia. Assim Deus falou, e Deus usa homens com uma mensagem advinda da parte dele, né? E aí ele tem o seu ápice, o seu ponto máximo na pessoa do Filho. Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós. E aí começamos a falar do registro da Sagrada Escritura. Você tem a sua Bíblia bonitinha, lançada aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, provavelmente, ou a Sociedade Trinitariana, ou outras sociedades aí. E às vezes você fala, que bonitinho minha Bíblia, mas há um processo. Primeiro, ela é a resposta de Deus a nós, né? O Senhor diz a Moisés e ecoa no tempo e no espaço: eu sou o que sou, e é Deus falando acerca dele. Nós vimos que esta palavra que temos nas mãos, ela é composta de lei, ela é composta de lei moral, a lei de Deus, a lei cerimonial no passado que serviu a Cristo, né? Apontando para Cristo, e depois nos informa em Cristo, sombra e evento em si. Nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos os escritos, no Novo Testamento os evangelhos, a história, a profecia e também os ensinos paulinos aí, ou as cartas, os ensinos apostólicos, né? Lembra lá em Atos 2, que dizia que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos? Nós também perseveramos na doutrina dos apóstolos. Bom, a revelação ao longo do tempo, né, os fatores que contribuíram desde a recepção até a escrita, fatores da tradição oral, passado de pai para filho, e por isso nós temos um alcance enorme com diferenciações, mas também a revelação escrita. E nessa revelação escrita, até mesmo livros da época, livros correntes que se perderam, foi adicionado, usado aqui. Lembrando, esses homens não estavam em transe, né, fora de si, eles usavam características deles. E aí, no processo de seleção, nós falamos que nem toda a revelação de Deus foi registrada. No passado ele se revelou para aquele momento e ali se perdeu, e aí nós fizemos a citação de cartas ou livros que se perderam ao longo da história, e a própria ação do Espírito Santo em torno disso, né? O que nós temos nas mãos é aquilo que Deus preparou, e nós precisamos reconhecer Deus guiando a nossa vida, tanto como Ele guiou no processo da seleção, e Ele guiando a nossa vida hoje. E as evidências aí são da Escritura Sagrada, evidências internas, a Bíblia falando acerca dela, a Escritura revela a Escritura, e as evidências externas, os eventos, a ciência, a arqueologia, a própria consciência humana que diz: esta é a palavra de Deus. Então, né, em uma hora aí, passando um pouquinho de uma hora, não dá para falar tudo, mas pelo menos hoje já começamos uma pincelada. Hoje, quando você pegar a sua Bíblia, que você possa dizer: Deus, muito obrigado. Como nós falamos na semana passada, na Reforma Protestante, uma das contribuições foi transformar e traduzir no vernáculo do povo. Eu tenho a minha Bíblia, o Senhor fala comigo. Glória a Deus! E você tem que amar essa palavra. As pessoas morreram por essa palavra. Ela não é uma palavra como um talismã,
como um objeto místico que você vai deixar aberto e aí ali vai emanar. Não, ela é Deus falando. E Ele quer falar com você. E eu creio que Ele fala conosco. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de aprendizado. Obrigado, Deus, porque temos a Tua palavra e ela conduz o nosso caminhar. Às vezes, ó Pai, nos esquecemos, às vezes buscamos atalhos, às vezes saímos do Seu caminho, mas o Senhor tem conduzido a nossa vida. Abençoe meus amados irmãos. Como a nossa irmã Simone disse, Senhor, dá-nos fé, aumenta a nossa fé, para que creiamos mais e mais na Tua palavra e no Teu poder e caminhar somente pelo Teu querer. Nos abençoe nesta manhã, Pai, fale com as nossas crianças agora, com os adolescentes que vão receber do ensino da palavra. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus amados, hoje às 18 horas nós teremos o nosso culto. Deus quer falar com você, participe conosco. Mas ainda hoje, agora pela manhã, daqui a pouco, daqui a uns 5 minutinhos, as crianças vão estar recebendo a aula com a nossa querida irmã Ana Paula, trazendo o ensino bíblico para elas, e os adolescentes às 10 horas também recebendo aí o ensino pelo Meet. Né? Eu vou jogar o link lá no grupo da igreja. Se você quiser participar dessa aula com os adolescentes, me mande no particular também. Não sou mais adolescente, mas quero participar. Eu mando o link para você, tá bom? Deus abençoe a vida dos amados, tenha um excelente domingo, obrigado aí pela participação dos irmãos, eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês nessa manhã. Lembre-se, ore pela garganta do seu pastor, que Deus me dê uma garganta renovada. Eu sei, a Fabiana, daqui a pouco ela vai chegar e falar assim, mas eu falei, faz uma semana que ela está falando para mim colocar própolis e eu não coloco, porque aquele gosto é horrível, mas eu vou colocar o própolis aí. Deus abençoe, meus amados. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.